Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Amém? Nesta noite, eu quero fazer uma oração pela sua vida e pela sua família. Mas também eu quero trazer uma passagem bíblica aqui que fala sobre incredulidade, em que muitas das vezes nós também somos incrédulos em algum momento de nossa vida. Eu irei falar da incredulidade de Tomé. Tomé, nós sabemos que ele era um dos discípulos de Jesus, que ele não estava junto com os demais quando Jesus apareceu. E eu irei falar sobre apenas esses 2 versículos da Bíblia onde fala sobre essa incredulidade de Tomé. E depois eu vou te dar uma breve introdução dessa passagem e ao final eu quero fazer uma oração com você, tá bom? Onde eu irei ler hoje está no livro de João, capítulo 20, de versículo 24 e 25, que diz o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Bem, meus irmãos, sabemos que Tomé, depois da crucificação de Jesus, ele começou a ter uma fé muito fraca. A fé dele começou a se enfraquecer, em que, por mais que ele andava com Jesus todos os dias, por mais que Jesus falava várias vezes que ele seria crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, Tomé, quando Jesus ressuscitou, ele não acreditou. Por mais que Tomé andava com Jesus, vivia com Jesus, ele não acreditou. Então a fé de Tomé, ela foi uma fé muito fraca, uma fé que nós não devemos levar como exemplos na nossa caminhada cristã, porque nós temos que ter fé em Deus. E diferente de Tomé, ele não teve fé em Jesus Cristo quando os outros 11 discípulos disseram: Vimos o Senhor. Tomé, ele não acreditou. E como eu já disse, que Tomé era um dos discípulos de Jesus que não estava junto com os demais quando Jesus apareceu. Quando Tomé chegou, os demais lhe contaram: Vimos o Senhor. Mas então Tomé lhe respondeu: Se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão do seu lado, de modo algum acreditarei. A incredulidade de Tomé levou-o a duvidar da ressurreição de Jesus. Ele necessitava ver para crer. E esse exemplo de fé, meus irmãos, esse exemplo é um exemplo muito fraco. Esse exemplo, como eu disse, a gente não deve levar conosco, porque esse exemplo, essa fé, ela só duvida das coisas. Ela não está pautada nas coisas que Jesus diz. Ela duvida de tudo. Muitas das vezes essa fé, ela duvida até da existência de Deus. E se eu dissesse que muitas pessoas ainda são assim? Muitas pessoas, elas necessitam ver sinais para crer em Jesus. Com a vinda do Espírito Santo de Deus, é impossível a pessoa vê-lo fisicamente. Ela necessita crer sem ver. Se nós sabemos que o vento existe, mas nós não o vemos, apenas o sentimos em nossos corpos, ou no movimento das folhas de uma árvore, sabemos também que o Espírito Santo de Deus age em nosso meio e em nossas vidas, e ele transforma-as dia após dia, sempre para melhor. A pessoa que aceita o Espírito Santo de Deus em seu coração, alma e espírito, ela nasce de novo, e é um nascer espiritual, e é para a eternidade, porque Deus é eterno. Então, meus irmãos, eu já disse aqui que Tomé, ele não acreditou na ressurreição de Jesus. Primeiro, se a gente voltar um pouco, alguns versículos antes, a gente vai ver que
Jesus ele ressuscita e aparece para Maria Madalena quando Maria ia limpar o corpo de Jesus lá no túmulo. E depois que Jesus aparece para Maria, ele aparece para os discípulos. Foi aí quando começou a incredulidade de Tomé, porque ele não acreditou que Jesus realmente, fisicamente, sim, teria aparecido para eles. Mas 8 dias mais tarde da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus chama a atenção de Tomé para que ele creia e não duvide. Tomé então ele respondeu: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que viram e creram. Todas as pessoas que vieram depois dos discípulos que se converteram e creram no Senhor Jesus, creram sem vê-lo, porque Jesus foi o assunto ao céu e ninguém mais teve a oportunidade de vê-lo fisicamente, mas ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. E isso está relatado lá no livro de Atos, capítulo 2. Depois você abre lá e leia. Bem, meus irmãos, Tomé, nada fazia com que Tomé acreditasse que Jesus ressuscitou. Só após 8 dias que Jesus ressuscitou, que Tomé ele foi começar a acreditar que Jesus realmente teria ressuscitado. E às vezes, quando eu leio esse versículo, me vem na minha cabeça uma reflexão em que muitas das vezes, quando o Senhor promete as coisas para nós, quem sabe o Senhor promete várias coisas para nós. Mas muitas das vezes o Senhor não cumpre. E muitas pessoas ficam tristes, ficam cabisbaixas, porque quem sabe aquela promessa que o Senhor tanto prometeu, Ele não cumpriu. Por mais que a palavra de Deus diz que tudo que Ele fala, Ele cumpre, e que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta, muitas das vezes Ele não cumpre, ou a promessa ela demora a ser cumprida. Sabe por quê? Porque quando o Senhor fala com nós, quando o Senhor Ele nos promete algo, muitas das vezes nós colocamos a dúvida, e eu quero te dizer que Jesus ele não trabalha na dúvida. A dúvida é um impedimento para o Senhor, e Ele não pode cumprir nenhuma promessa, nenhum ministério na nossa vida se a gente começar a ter dúvida. E a gente não deve ser igual Tomé, a gente tem que ser diferente dele. Muitas das vezes a gente coloca impedimento para fazer a obra do Senhor, e a gente coloca as dúvidas e a gente pensa: será que aquilo que o Senhor me disse, será que aquilo vai cumprir? Será que aquilo vem do Senhor? E por isso que às vezes a promessa demora mais tempo para se cumprir, porque você colocou a dúvida. Mas hoje eu quero orar por você, para que Deus possa repreender toda dúvida que está na sua mente, que está impedindo que Jesus ele venha cumprir o que Ele te prometeu. Como eu te disse, tudo que Jesus ele promete, Ele cumpre. Mas muitas das vezes a gente impede que Jesus ele cumpra as promessas por causa da nossa dúvida. Por isso, nesse momento, nesse vídeo, eu quero orar por você. Quem sabe você esteja com dúvida, quem sabe você esteja duvidando das promessas do Senhor, mas eu quero orar para que essa dúvida venha a ser repreendida no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai Santo e Pai querido, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Pai, visita o coração desse irmão e dessa irmã que, quem sabe, Senhor, estão com dúvidas, Senhor, colocando impedimento, Senhor, colocando barreiras nas Suas promessas. Meu Deus, muitas das vezes, quando o Senhor nos promete as coisas,
O Senhor demora para cumprir porque nós colocamos impedimentos, nós colocamos dúvidas e sabemos que o Senhor não trabalha em meio à dúvida. Por isso, Espírito Santo, eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor venha repreender esta dúvida desse irmão e dessa irmã. Senhor, essa dúvida que Satanás tem colocado na mente desse irmão, dessa irmã, para fazerem eles duvidar das suas promessas. Mas, Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor repreenda no nome santo de Jesus essas dúvidas, em nome do Senhor Jesus. E Deus, que o Senhor venha cumprir tudo que o Senhor prometeu nas nossas vidas. Porque sabemos que o Senhor não é homem para que minta, nem homem para que se esqueça. E a tua palavra diz, Jesus, que tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre e o Senhor não volta atrás. Então, Jesus, eu peço que o Senhor possa repreender esta dúvida que está na mente desse irmão e dessa irmã, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, este foi mais uma oração aqui no canal. Eu quero te agradecer por ter assistido até o final. Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe esta pequena mensagem com seus amigos, pois ela pode ajudar várias pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.